lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Reclamou, mas ele não reclamou. Ele só perguntou, e atrás da voz gritou: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor nessa noite. Som. Amém. Pode se assentar. Som. Dá um pouquinho de retorno para mim aqui, por favor. Aleluia. Som. Amém. Amados, pode acender as luzes, tá? A ceia passada, nós percebemos que quase metade da igreja não ceiou. A nossa igreja não é uma igreja que os irmãos estão há anos na igreja, né? Já tem muita gente nova. E quando a pessoa ela olha a ceia, que a Bíblia não diz santa ceia, mas quando nós olhamos a ceia, muita gente não se acha digno de tomar a ceia, de ceiar ao Senhor. Por isso queria que você abrisse sua Bíblia nessa noite. Não sei porque eu estou com vontade de falar amanhã. Em 1 Coríntios capítulo 11. Som, acende a luz para nós. O que aconteceu? Vê aí. 1 Coríntios capítulo 11, verso 27. Enquanto você não consegue ver aí, até eles arrumarem, vamos acompanhar aqui. O pastor na ceia, ele lê essa passagem, que está na Bíblia em 1 Coríntios 11, 27. Aí ele diz: portanto, todo aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor,
será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria. Então, quando a gente vê essa palavra indignamente, e quando você come indignamente, você come e bebe para a sua própria indignação. Quando a pessoa lê isso na Bíblia, ela olha para si e ela diz: eu não posso ceiar. Por quê? Porque eu sou indigno. Como se indignamente estivesse relacionado a pecado. Mas não está relacionado a pecado, porque se estivesse relacionado a pecado, nenhum de nós poderíamos ceiar a ceia do Senhor. Porque todos nós, segundo a Bíblia, nós somos indignos, nós somos pecadores. Como eu falei aqui há um mês atrás, está aparecendo alguma coisa? Pode abaixar um pouquinho para mim? Como eu falei há um mês atrás, que a Bíblia, ela não foi escrita em versículos e capítulos. Isso foi colocado pelo homem para facilitar a gente de encontrar textos na Bíblia. Mas a Bíblia é um texto só. Aí quando a gente lê essa passagem de 1 Coríntios 11, 27, a gente olha, a gente fala: eu sou indigno, eu sou pecador, eu não posso ceiar a ceia do Senhor. Mas vamos ver o contexto desse mesmo texto, no versículo 20, do mesmo capítulo. Coloca para nós. Essa luz aqui pode apagar, por favor. Diz assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. 21. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto uns ficam com fome, outros se embriagam. Fala misericórdia. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. E no versículo 33, do mesmo capítulo: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu lhe for, darei instruções. Então, o contexto da ceia do Senhor, primeiro, a igreja se reunia, e a igreja, hoje nós bebemos, né, um copinho de suco, de uva. Mas na época da igreja primitiva, que era muito comum, eles tomavam vinho, mas era para tomar um pouco de vinho e comer do pão. E as famílias traziam o pão, e chegava aqui, ceava, todo mundo comia pão e bebia do vinho. Aí qual que estava sendo um problema na igreja em Corinto? O povo estava bebendo vinho a doido, estava ficando bêbados. E o povo trazia o pão, as famílias que tinham mais dinheiro, né, pegava muito pão e comia. E os pobres, quando chegavam à igreja, não tinha pão para eles comer. Quando Paulo olhou a igreja de Corinto, ele deu essa instrução: isso é comer e beber indignamente, sem temor, sem esperar uns pelos outros. Agora a pergunta para as nossas vidas é: quem não pode ceiar? Vou dar alguns exemplos. Primeiro, se você veio na igreja hoje porque você está com fome e você quer comer um pouquinho do pão, você não pode ceiar. Tem alguém que veio aqui para comer um pão? Não. Se você veio aqui na igreja porque sua garganta está seca e você quer tomar um pouquinho de suco, você não pode ceiar. Tem alguém aqui que veio para beber um golinho de suco? Eu espero que não. Indignamente significa irreverente, egocêntrico. Ou seja, na hora da ceia é um momento de seriedade, é o momento de você refletir sobre a cruz do Senhor Jesus, o sacrifício. Indignamente não tem nada a ver com pecado, irmãos.
Ninguém veio aqui para comer, ninguém veio aqui para beber. E Paulo fala: gente, pelo amor de Deus, espera uns pelos outros. Por quê? Porque colocava a ceia, o povo vinha, o povo começava a comer e começava a beber. Naquele contexto, isso é indignamente. Nunca foi e nunca será pecado. Quem também não pode ceiar? Aquelas pessoas que não discernem o corpo e o sangue do Senhor. O que é o corpo e o sangue do Senhor? É uma representação do que Ele fez na cruz. Quem não pode ceiar? Se a pessoa não saber quem é Jesus, ou se a pessoa não crer em Jesus. Se você perguntar para qualquer pessoa lá fora, quem é Jesus? Ela vai falar, Filho de Deus. E se você perguntar para a pessoa, o que Jesus fez? Aí a pessoa vai falar, Ele morreu numa cruz. Quem não pode ceiar? Quem não entende isso, sem discernir, porque a ceia significa o sangue e o corpo do Senhor derramado lá na cruz. Se você entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu em meu lugar, em seu lugar, a ceia é para você. Se você entende que Jesus, e você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar, a ceia é para você. Para quem não é a ceia? Para quem vim para comer e beber. Para quem não é a ceia? Para a pessoa vir e não ter uma reverência em relação à ceia, a ponto de nem esperar uns pelos outros. A ceia não é para esses. A ceia não é para ateu. Mas se aqui não tem nenhum ateu, a ceia é para você. Porque Jesus Cristo, quando Ele deu a ceia para Judas, que estava endemoniado e ia trair Jesus. E Jesus foi e deu a ceia. E a Bíblia diz para a gente examinar a si mesmo e depois tomar a ceia. A Bíblia não fala, vai ao sacerdote, vai ao pastor, vai ao líder, conta para ele que ele vai avaliar. Não! A Bíblia fala, examine-se a si mesmo. E a Bíblia não está falando, e se você vê que você tem muito pecado, não tome. Não, a Bíblia fala, examine-se a si mesmo e depois coma. E depois, então é para você, na hora da ceia, você examina e você vê o que você pecou, e você vê as suas falhas, você se examinou. Aí você entender que o que Jesus fez lá na cruz possibilitou você de tomar ceia, porque você não é digno. A gente é pecador, então eu examino a mim mesmo, reconheço os meus pecados, mas eu entendo que a cruz de Cristo me salvou, me libertou, e a cruz de Cristo vai purificar do meu pecado. Eu não posso chegar numa pessoa e falar assim, não vai ceiar. Porque o que é o pão? É o corpo do Senhor Jesus. Então a gente pega o pão e a gente parte o pão. Jesus é o pão da vida. Então a gente parte o pão entre a igreja é o corpo do Senhor. Então quando a gente pega o pão e a gente parte o pão, a comunidade, a igreja precisa participar desse pão. Por quê? Porque esse pão é Jesus Cristo. Quando você não pega o pão, você não está participando de um ato que significa Jesus Cristo na sua vida. E quando você pega aquele suco de uva, representando o sangue do Senhor Jesus, é para você olhar para ele e você falar, Senhor, eu pequei, mas o poder do Senhor naquela cruz possibilitou que eu tomasse. Porque quando você deixa de tomar a ceia, dá a entender que o que Jesus fez na cruz não é o suficiente para purificar, perdoar você, e isso é uma mentira. Não importa quem você seja, o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Então você pode ceiar sim. Se você achar na Bíblia que só batizado pode ceiar, você me mostra. Porque eu não encontrei.
porque a ceia de Jesus Ele deu para todos. Jesus nunca chegou em ninguém e falou assim: você não pode ceiar porque você faz isso. Se Jesus não fez, não é nós que vamos fazer. Amém? Baseado nisso, eu acho que o ponto que mais pega é nós discernirmos o corpo e o sangue do Senhor. Então eu gostaria de ler nessa noite sobre o Getsemane. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Verso 45. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus 27, 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-vos, vejamos se Elias vem salvá-los. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Pode deixar a Bíblia aberta aí. Então, primeiro ponto, no Getsemane, na crucificação, nós vemos que a Bíblia diz que do meio-dia às 3 horas da tarde houve trevas sobre o ambiente, sobre a terra. 3 horas em pleno meio-dia é como se chegassem várias nuvens e cobrisse a terra. A Bíblia diz que houve trevas sobre a terra. Jesus, ele pega e ele fala: meu Deus, por que me abandonastes? E isso, quando as pessoas lê, vira uma confusão na cabeça das pessoas. Mas irmão, Jesus, ele morreu santo, Jesus não pecou. Sobre aquele ambiente, e o Pai saiu, e quando o Pai saiu, Jesus olhou e falou: meu Deus, por que me abandonastes? Mas não é no sentido, eu não estou entendendo, Pai, porque isso aí já veio antes da fundação do mundo, o plano de Deus e de Jesus. Mas isso é para a nação, para eu e você entender que o Pai ama tanto a você, e Jesus ama tanto a você, que o Pai abandonou o seu Filho unigênito, porque o peso do pecado estava caindo sobre Jesus, da meio-dia às 3. Nossos pecados. E quando Deus, que é o Emanuel, Deus conosco, sai de Jesus, Jesus olha e fala: meu Deus, por que me abandonastes? Em outras palavras, Pai, o Senhor ama eles, eu amo eles, a ponto de me abandonar. E no verso 50 diz que Jesus bradou em alta voz e entregou o seu espírito. Quando você vê a crucificação, ela vai estar narrada em Mateus, Marcos, Lucas e João. A Bíblia diz que tem muita coisa que nem está na Bíblia. Muitos milagres de Jesus, por exemplo, que não está. Mas quando você vê a crucificação, está nos 4 evangelhos. E a pergunta é: por que a mesma história com 4 evangelhos? 4 homens diferentes, em épocas diferentes, distintos, escreveu sobre a crucificação de Jesus. E eu já falei isso, mas eu vou recapitular.
Quando você vai no cinema, você assiste um filme, você está vendo um filme em 2 dimensões. Você está vendo o filme e você está ouvindo o filme. Agora inventaram o 3D, né? Você vê, você ouve, e é como a imagem ela saísse para fora. E tem, né, os mini cinemas de interação, que são cinemas 4D, 5D, que a cadeira se movimenta, cai água em você, etc. Dimensões diferentes. Jesus, quando a Bíblia vem falar de Jesus, ela dá em 4 dimensões. Para quê? Para a gente entender a totalidade do que aconteceu. Porque um homem só não seria suficiente para narrar perfeitamente a crucificação de Jesus. Então Deus escolheu Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 dimensões. E as histórias, elas não se repetem igualzinho. Tem detalhe que só está em um, tem detalhe que só está em outro. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei a crucificação, peguei nas 4 dimensões, e eu entendi melhor a crucificação. Por exemplo, coloca para mim João 19, 28, que conta a mesma cena. João 19, 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. A gente leu Mateus, aí você junta com João. João disse que Jesus, João estava lá. João disse que Jesus, ele fala: tenho sede. E por que Jesus falou tenho sede? Irmãos, Jesus, ele estava sofrendo naquela cruz, ele estava sofrendo os flagelos, os açoites, ele estava com a e quando a sua garganta está seca, e qual que seriam as próximas palavras de Jesus? Está consumado. Mas Jesus, com a garganta seca, todo açoitado, todo ferido, Jesus, ele fala baixinho: eu tenho sede. Por quê? Porque as próximas palavras está consumado. Está consumado significa está concluído, está finalizado, eu venci. Então não poderia ser está consumado, não, porque isso é uma vitória. Então antes de Jesus falar, ele chega na cruz e ele olha e ele fala: eu tenho sede. Um soldado pega uma esponja, molha no vinagre, derrama sobre a boca de Jesus, e aquele vinagre, ele vai e desce na garganta de Jesus, e a próxima palavra dele é: está consumado. Jesus, Deus, eu entrego o meu espírito. Deus é maravilhoso. Aí vamos voltar lá em Mateus, próximo versículo 51. Diz assim: naquele momento o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Sabe quando você está com muita dor e você morde uma toalha? Sabe que não ia fazer nada por mim? Morridos foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa. Ressuscitado, isso é literal. Qualquer pastor, qualquer teólogo vai dizer isso. Aí você imagina
tudo isso acontecendo, aí homens começam a se levantar, e a Bíblia diz que eles começaram a ir para Jerusalém, literal. E aquela multidão que estava vendo tudo aquilo, eles começam a ver os homens que já morreram entrando na cidade. Por que isso? Porque Jesus queria mostrar que através do seu sacrifício naquela cruz, nós que estávamos mortos, através do que Ele fez na cruz, nós seremos ressuscitados e entraremos na Nova Jerusalém. Então, no momento que Jesus diz, está consumado, eu venci, está finalizado, homens começam a se levantar dos túmulos, entrar em Jerusalém. Jesus está dizendo que através do sacrifício na cruz, eu e você iremos entrar na Nova Jerusalém. Mas a pergunta é, imagina para as pessoas que estavam presenciando aquilo. Irmão, alguém já viu aqui algum morto ressuscitar? Andar pela cidade. Imagina para ver aquilo. Vamos ver como que as pessoas ficam. Quando o centurião, os que com ele viajavam, quando o centurião e os que com ele viajavam, Jesus viram o terremoto e tudo o que havia para ver. Muitos que estavam ali é que chegou e falou, solta Barrabás, prende Jesus. Aí quando eles presenciaram tudo aquilo, eles começaram a dizer, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aí tem um detalhe em Lucas que não tem, está lá em João 19:32. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro, que era comum na época para adiantar. A pessoa demorava 3, 4 dias para morrer, eles quebravam a perna do crucificado para ele morrer mais rápido. Próximo. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Qual que era o costume na época? Quebra as pernas, o peso do corpo abaixa, eles morrem rápido. Isso é normal. Mas Jesus é uma exceção. Porque quando eles foram quebrar de Jesus, eles viram que Jesus estava morto. E Jesus, ele não morreu apesar de tudo que tinha acontecido dos açoites. Ele não morreu de tanta dor e morreu, não. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele ia se entregar. Sabe por que Jesus não permitiu o soldado quebrar a sua perna? Primeiro, porque a Bíblia diz que nem o osso de Jesus seria quebrado. Segundo, porque não é um homem que ia matar Jesus, é Jesus que ia se entregar à morte. O homem não matou Jesus, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Olha o que diz João 10:17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. 18. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Jesus está falando, não pense que Deus chegou assim e falou, vai lá Jesus, vai lá, você precisa ir lá. Não, Jesus está falando que Deus deu autoridade para ele, que ele quis ir, e o Pai quis que ele fosse, por amor a mim e a você. Então ele fala, ninguém tira a minha vida, eu dou minha vida. Então Jesus, ele começou a caminhar até a morte. Ninguém matou Jesus, Jesus se entregou à própria morte. Ele voluntariamente se entregou. João 19:34. Em vez disso,
um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Todas as Bíblias comentadas, ela vai dizer isso, e a medicina vai dizer isso. A Bíblia diz que um soldado veio para confirmar que Jesus realmente estava morto, perfurou o lado de Jesus. E a medicina diz que quando sai sangue e água, é porque perfurou o coração. Aí eu imagino aquele soldado que perfura, vamos se dizer, o coração, e aquele sangue do Senhor Jesus sendo derramado sobre aquele soldado. Irmãos, já estavam todos aterrorizados. Então eu acredito sim, que quem estava ali aceitou ao Senhor Jesus. De tudo que eles presenciaram, eles creram no Senhor Jesus. E o texto continua, 35. Em vez disso, um dos soldados, aquele que ouviu, disse, deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Sabe o que é isso? É João olhando e falando: gente, isso é verdade. Eu sei que essa história parece meio doida, mas isso é verdade. Isso aconteceu. A terra tremeu, o sol se escureceu, a rocha partiu, homens saíram do túmulo. Isso é verdade. Eu estou escrevendo isso para que vocês creiam, porque quem estava aqui também creu. Agora vocês precisam crer nisso, porque isso aconteceu. Mas queria trazer numa outra dimensão a crucificação. Quando você assiste qualquer filme da crucificação, não tem tanta riqueza de detalhes que nem o que nós lemos aqui. Mas a paixão de Cristo é o que chega um pouco mais perto. Então eu queria passar um trecho da paixão de Cristo. Coloca para mim, pode apagar as luzes. Apaga as luzes para mim. Este é o meu corpo, Luz. que entrego a vós. Tomai e bebei. Este é meu sangue.